Olá, pessoal, bom dia! Vamos para mais um Café com Leitura. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Que alegria, não? Mais um dia do nosso Psicologia Financeira, finalizando. Pós-treino. Já treinaram aí? Já treinei. Teve gente que não treinou aí, hein? Só observa. Vou pegar meu cafezinho. Olá, bom dia, Dani. Bom dia, Thiago. Hoje nós vamos avançar o nosso livro Psicologia Financeira. Nossa, gente, meu café hoje ficou sensacional. Como é bom tomar um cafezinho, né? Deixa eu ver onde nós paramos. Capítulo 17. Falamos do avião, né? Dos irmãos Wright. E aí? Olá, pessoal. Olá, Davi. Tudo bem? Estamos finalizando Psicologia Financeira. Gente, eu postei um stories brincando ontem, porque eu falei que o meu amigo mandou um livro importante, né? Chegou o livro do Elon Musk. Gente, eu não sabia disso. Ó, 655 páginas. Uau! Impactante, né? Elon Musk, nós vamos começar assim que nós terminarmos o Psicologia Financeira. Mas eu também comprei esse daqui, que me falaram muito bem, que é A Única Coisa. E tô com mais uns 2 aqui que eu comprei, que são novos, que eu mostrei pra vocês na semana passada, ó. Esse aqui, O Jogo do Interior do Tênis e Jogar para Vencer. Tô em dúvida, vou fazer uma enquete. Vocês que estão aqui comigo, o que vocês acham? Jogar para Vencer, o do tênis, A Única Coisa, são só livros balas. E do Elon Musk, qual que vocês querem? Escreve aqui pra mim. Gente, tem a história toda do homem aqui, ó. 2 meses a gente termina, 2 meses de live. O que vocês acham? Ai, vamos lá. Ó, Elon Musk, a galera acha. Isso aí. Vamos lá. Capítulo 17. 17 ou 18 já, gente? 18, né? Finalzinho do 17, começo do 18. Que nada. Ah, sim. É isso mesmo. Falamos do furacão Katrina. Certo. Início do 18. Falamos do alienígena. Falamos de 2 pontos aqui importantes. Sim, vamos começar com essa frase aqui, pessoal, que eu grifei, ó. Investir é um dos únicos campos que oferece oportunidades diárias de recompensas extraordinárias. As pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam, digamos, no charlatanismo meteorológico, porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estarão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte. Nós falamos sobre isso ontem, nós aprofundamos o quanto
a nossa narrativa interior, né, influencia na nossa capacidade de acreditar nas coisas e gerar uma narrativa a respeito do dinheiro e o quanto isso vai impactar as nossas decisões financeiras, ok? E aí nós falamos sobre essas diferenças de narrativas. Aí o que ele fala aqui, ó? Ele traz alguns exemplos de alguns fundos e ele traz uma frase muito interessante, ó. Há quase 5 trilhões de dólares investidos nesses fundos mútuos, né? Ele chama aqui. A oportunidade de investir juntamente e se tornar o próximo Warren Buffett vai depender diretamente da narrativa que milhões de pessoas vão depositar nas economias e não nas suas narrativas, né? Então, assim, o que ele quer dizer? Você se tornar um próximo Warren Buffett vai depender exclusivamente das narrativas que você fala, escuta, adere e que você de fato acredita, aprofunda. Então faz sentido não deixar aquilo que a gente ouve influenciar na nossa métrica, né? O que a gente está fazendo? Eu tô seguindo buy and hold, ou eu tô seguindo, sei lá, day trade, eu tô seguindo alguma outra forma de investimento. O que ele tá falando aqui no Psicologia Financeira é para você seguir essa metodologia independente das narrativas terceiras, né? E aí, gente, ele fez uma analogia aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó: os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras. Não pode haver exageros, não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos, e quanto mais alto for o risco, maior ela deve ser. Então, a todo tempo ele reforça o quanto a gente precisa proteger o nosso capital, proteger a forma que nós estamos conduzindo o nosso ganho. E principalmente, quanto maior for o risco, maior tem que ser a sua margem de imprevistos. Lembra que ele falou aqui no começo desse livro que só tem uma forma da gente se capitalizar, que é a gente tomando mais risco? Só que quando você toma risco, ao mesmo tempo que o seu risco aumenta, você tem que se tornar uma pessoa mais cautelosa, para não perder aquilo que você ganhou. Então, o que seria assumir riscos para enriquecer, né? De acordo com o Morgan. Você se capacitar, investir o seu tempo, investir o seu conhecimento, né? Investir no seu conhecimento para que você possa gerar mais retorno financeiro. Mas a partir do momento que você gerou esse retorno financeiro, cuidado e seja proporcional. Gerei o retorno, gerei o risco, mas agora eu vou gerar a cautela. E a cautela é para proteger aquilo que eu ganhei. Porque ganhar pode parecer, algumas vezes, né, quando você alcança os seus objetivos, fácil. Eu alcancei, conquistei e tudo mais, legal. Só que perder é assim, ó, do dia pra noite desvaloriza, do dia pra noite você acredita numa outra narrativa, você troca o foco e acaba perdendo o rumo ali do que você tá conquistando, certo? Fazendo sentido? Eu acho ele muito sábio trazer isso, porque poucos livros de finanças trazem essa consciência. Eles ficam falando e dando exemplos de como sempre conseguir mais, conseguir mais, conseguir mais. Mas eu acredito muito que o segredo é controlar aquilo que você já tem, né? Aí o item 2, ele traz aqui assim, ó. Todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. Aí ele traz nesse momento, gente, um exemplo da filha dele. A filha dele tem 1 ano de idade. E ele fala que, mesmo tendo 1 ano, ela já consegue entender algumas coisas. Então, por exemplo, ele sai para trabalhar todos os dias. Mas ela não pensa, por que ele sai para trabalhar? O que é salário? Não, ela constrói uma narrativa na cabeça dele. O meu pai não tá aqui, o meu pai não pode trabalhar comigo, meu pai não pode brincar comigo e eu sinto saudade dele e eu fico triste. Então, ela completa a narrativa. A criança, né, nesse exemplo que ele deu, com 1 ano de idade, ela vai completar essa narrativa e vai falar assim, ele simplesmente não tá aqui. E aí, mesmo sabendo pouco, ela não questiona aquilo que ela ainda não detém de conhecimento. Olha que louca essa parte, pessoal, porque vai muito na psicologia. Como o livro é Psicologia Financeira, ele fala como que a gente completa as nossas narrativas para lidar com o dinheiro.
Ou seja, se uma criança, quando o pai sai para trabalhar, ela fala assim, ó, meu pai não tá aqui. Meu pai poderia estar brincando comigo, mas ele não tá. Ela não fica se questionando, pra que ele tá indo ganhar dinheiro? Mas o que é salário? Mas o que é dinheiro? Ah, mas o que ele vai impactar? Não, a narrativa sempre volta pra ela. Eu tô sozinha, ele não está aqui brincando comigo e por conta disso eu fico triste. E aí ele fala assim, isso não acontece só na vida de uma criança, isso acontece na nossa também. Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós criamos, completamos a narrativa para que a gente possa, de alguma forma, ter um resultado, entendeu? Então, não importa a idade, todo mundo vai fazer isso. Tô lidando com dinheiro, tô lidando com o meu recurso, mas eu não vou questionar como que aquela empresa tá. Mas por que ele tá fazendo isso? Por que não tá? Não, é como isso vai me prejudicar. Ah, isso já tá me prejudicando, tem que tomar uma outra ação. Então, a análise sistêmica, ela vem para você interpretar a sua narrativa de uma forma diferente. E aí eu achei isso super interessante. Aí ele fala assim, ó... Da mesma maneira que ela, vou em busca das causas mais plausíveis em todas as situações com as quais me deparo. E da mesma forma estou errada a respeito de muitas delas, porque sei muito menos sobre como o mundo funciona do que eu suponho. E é exatamente isso. A gente não sabe praticamente nada com relação ao todo. Então, as suas narrativas, elas influenciam as suas crenças, tudo que você tem influencia na sua tomada de decisão. E o porquê que é importante a gente falar disso? Para tomar consciência. E quando você tiver que tomar uma decisão, você fala assim, tá, mas isso é uma narrativa? Como que eu tô interpretando isso? E a narrativa é quando você volta para você mesmo. Vocês entenderam? Eu achei muito legal essa parte, para mim ficou claro. Me fala aqui se ficou claro para vocês. Ah, tá. Aí ele fala assim, ó. Ficou muito claro o pessoal falando. Isso é verdade para a maioria dos assuntos baseados em fatos. Observemos a história. É simplesmente o relato de coisas que já aconteceram. Tudo tem para ser nítido e objetivo. Mas, como o B.H. Lydell Hart escreveu no livro Por que não aprendemos com a história? Ele trouxe um trecho assim, ó. A história não pode ser interpretada sem a ajuda da imaginação e da intuição. A quantidade de evidências é tão impressionante que é inevitável fazer uma seleção. Se há seleção, há arte. Aqueles que leem história tendem a sair em busca daquilo que a comprova e que confirma suas próprias opiniões. Eles defendem quem é leal, leem preparados para concordar ou para atacar. Resistem às verdades inconvenientes, pois todo mundo quer estar ao lado certo. Exatamente da mesma forma que começamos guerras para dar fim a todas as guerras. Gente, é muito isso. Se você não usar e não analisar a sua narrativa, não tem como você ter uma introdução à história. Mas o que é fato? Você buscar no passado para ter sucesso no futuro. Eu vejo muito isso. Muitas pessoas, elas questionam. Eu devo tomar essa decisão, eu não devo. Quer buscar previsões de futuro. A melhor forma de você saber, né, tomar uma decisão correta, uma decisão coerente, é você buscar as histórias do passado. Lá estão a maior parte das nossas respostas. Tem uma frase que até postei esses dias que é: aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Ou seja, você está fadado a repetir os erros, porque você não se prepara, não se capacita, não entende, não vai buscar informações e a sua tomada de decisão ela vai ficar prejudicada. Por isso que é tão importante ler, gente. Por isso que é tão importante escutar, entender outras histórias. Porque na tomada de decisão, ao longo do dia, além de você se tornar uma pessoa muito mais inteligente, né, e interessante, o que vai acontecer? Você vai ter uma opinião diferente na hora da sua tomada de decisão. É como se ampliasse o seu leque. A sua narrativa muda completamente. Certo? Ok.
Tem uma frase aqui que eu gostei muito, gente, ó. Tá grifada, essa aqui não tá grifada. A maioria das pessoas, quando confrontadas com algo que não entendem, não percebem que não o entendem, porque são capazes de propor uma explicação que faça sentido com base nas suas próprias perspectivas e experiências únicas do mundo, por mais limitadas que sejam essas experiências. Ou seja, o observador sempre vai influenciar. O que você quer acreditar sempre vai influenciar. E quando uma pessoa ainda ela é confrontada com base naquilo que ela sabe, ela simplesmente não consegue entender. Então, pessoal, toma cuidado com quem vocês falam sobre investimento, sobre o seu aprofundamento em alguns sentidos, né? Até mesmo técnicas de vendas, técnicas de gestão. Às vezes a pessoa tem várias crenças, né? E não se capacita, aí você vai falar daquilo, vai te dar uma negativa ou vai acabar te frustrando, quando na verdade você está indo buscar a informação no lugar errado, a opinião no lugar errado. Todos nós queremos que o mundo complicado em que vivemos faça sentido, portanto, contamos histórias a nós mesmos para aprender lacunas que são, na verdade, pontos inacessíveis. O que essas histórias nos provocam em termos financeiros pode ser fascinante e assustador. Quando ignoro diferentes maneiras de como o mundo funciona, talvez eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma. Uma forma que me deixa muito confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir. Gente, esse Morgan, ele é muito sábio. Eu até falei ontem aqui na live, não sei se vocês estavam aqui, que ele vai estar num evento do Thiago Nigro, né? O autor desse livro. Falei, né? Falei. E eu achei muito incrível, sabe? Antigamente, sem a internet, né? A gente tinha tão pouco acesso a esse tipo de pessoa, né? Como que a gente ia falar com o autor do livro? Um livro que é best-seller. Aqui, ó, best-seller internacional. E hoje a gente, assim, tem acesso a essas pessoas, é só a gente se conectar, né? Estar no meio das pessoas certas ali para poder acessar e aprender um pouco mais com a experiência, né? Ter a troca muito mais próxima. E aí, vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma frase aqui muito interessante, ó. Parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e a economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona de maneira como imagina. Quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender, pode ser que eu siga impensadamente uma decisão correta para você e a desastrosa para mim. Como vimos no capítulo 16, é assim que as bolhas se formam. Deixa eu ver aqui. Tô gostando. O exemplo da narrativa da criança foi a que mais me surpreendeu. É muito legal, né? Fazer essas analogias com a filha. Sabe que eu também fiquei fixada nessa analogia? Eu tava pensando sobre isso. Uma criança, o que difere uma criança de nós? Talvez o tema escolhido, mas a nossa capacidade de pensamento e conclusão do raciocínio é igual. Você vai sempre voltar para aquilo que é importante para você, sem entender o todo. Aí quando você leva isso para uma outra esfera, o quão amplo isso é, né? E a gente não consegue nem questionar aquilo que você não conhece. Ai, gente, Deus é muito incrível, né? Porque estudar psicologia, estudar a mente é algo que cada vez que eu tento, né, eu vou aprofundando, eu falo assim, gente, é só Deus para poder ter montado neste formato, porque é incompreensível, a gente não sofre com aquilo que a gente não conhece, você transforma uma narrativa de acordo com aquilo que você sente, com o que você pensa, de acordo com as suas experiências, é muito profundo. Eu não sei se a gente vive isso próximo da meia-idade. Você tem isso também? Aqui eu peço opinião pros bastidores também.
Ai, no córtex pré-frontal, ele falou. Vamos lá. Conformar-se com o quanto você não sabe significa aceitar que boa parte do que acontece não está sob o seu controle. Ô, glória. E pode ser difícil de fazer isso. Pense nas previsões de mercado. Nossa capacidade de fazê-las é muito, muito limitada. Como é que você vai previsionar o que vai acontecer no mercado? Não tem como, né? Então a questão é você fazer o básico, conforme histórias passadas, tomando cuidado com as narrativas e diversificando o seu patrimônio. Sabendo que você tem que gerar, então, pessoal, um equilíbrio entre ser arriscado para conquistar e ser ousado para reter, né? Ser conservador para reter. Ousado acho que não é a palavra. Ser ousado desse lado aqui para você poder arriscar, conquistar. Conquistou, aí seja conservador para reter desse outro lado aqui. Muito inteligente isso, né? O que mais? Nossa capacidade de prever recessões não é muito melhor. E uma vez que os grandes acontecimentos surgem do nada, as previsões podem fazer mais mal do que bem, dando a ilusão de estabilidade em um mundo onde os imprevistos controlam a maioria dos resultados. Carl Richards disse: risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Uau! Vou até grifar essa daqui. Nunca tinha pensado num cenário de risco como ele fala aqui. Você já? Já? Sim ou não? Risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. Ah, já pensei em tudo, tô segura, não vai acontecer nada. Aí vem o risco. Provavelmente você não pensou no que poderia te deixar cair, né? Faz sentido? As pessoas sabem disso. Nunca conheci um investidor que realmente acreditasse que as previsões de mercado como um todo fossem precisas ou úteis. Porém, ainda há uma enorme demanda por previsões, tanto na mídia quanto por parte dos consultores financeiros. E por que isso, pessoal? O psicólogo Philip Tetlock escreveu certa vez: precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável. Por isso, recorremos a pessoas com ar de autoridade que prometem satisfazer essa necessidade. Satisfazer essa necessidade é uma ótima maneira de explicar isso. A gente precisa, né, satisfazer a nossa necessidade do entendimento. E aí, a gente quer tornar um negócio controlado e previsível. Mas não tem como, né? Querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional, ele escreve aqui, que precisa ser coçada. Não um problema analítico a ser calculado e resolvido. Ou seja, né, gente, mais uma vez, as nossas travas, né, as nossas crenças, convicções emocionais, elas influenciam principalmente na gestão do que ele chama aqui, né, do nosso capital, do nosso patrimônio. E a sua necessidade de querer prever ou de achar respostas, tentar controlar, pode botar tudo a água abaixo. Mas o que ele está dizendo? Que nada disso que você faça vai resolver. Você não tem esse controle. Você não consegue ver, né, encontrar essa previsibilidade. Portanto, nos apegamos a histórias que dizem que os resultados estão sob o nosso controle, né? Só que aí é uma ilusão. É mais convincente do que a realidade da incerteza. Então, o que ele traz aqui, gente, acontece com muita frequência. A gente fica empolgado, a gente quer acreditar em determinadas histórias, aí a gente acredita porque isso nos convém, mas no fundo não é uma verdade. E o fato de você acreditar nisso vai botar tudo em risco. Tá fazendo sentido? O que vocês estão achando? Ah, eu tô gostando, gente. Amanhã nós vamos ver o final do capítulo 17, então.
Não, 18, gente. Final do capítulo 18 a gente vai finalizar e começar o 19. No 19 ele vai começar um recapitulando e depois ele vai fazer umas confissões de como é a vida financeira dele no último capítulo, que é o capítulo 20. Tô ansiosa. Amanhã nós vamos falar sobre algumas rotas também que ele traçou aqui pro dinheiro, né? O Kahneman. Ele traz uma explicação de planejamento, de gestão. Eu acho super legal. Tá bom, gente? Ah, deixa eu ver o que escreveram aqui. Tá fazendo super sentido. Estou aqui fixada nas explicações. Ah, gente, que bom. Fico muito feliz. Nosso momento de leitura juntos aqui, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela manhã de hoje, por esse tempinho de rotina, nosso cafezinho com leitura. Eu adoro estar aqui todos os dias, de poder estar trocando, entregando conhecimento. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais!